de maio é o Dia Internacional do Trabalhador. O dia tem origem nos Estados Unidos em 1886, quando trabalhadores de Chicago organizaram uma greve geral para reduzir a jornada de trabalho de até 16 horas para 8 horas. A mobilização culminou na revolta de Haymarket em 4 de maio, quando uma explosão durante um comício pacífico resultou na morte de polícias e civis, na prisão e execução de líderes anarquistas conhecidos como mártires de Haymarket. O 1º de maio é feriado em mais de 160 países, incluindo Moçambique, Brasil, Portugal, Alemanha, França, Itália, China, Cuba, entre outros. A data é marcada por manifestações, comícios e eventos culturais que destacam direitos trabalhistas e conquistas históricas. Nos Estados Unidos e Canadá, a celebração equivalente ocorre na primeira segunda-feira de setembro, conhecida como Labor Day. No dia 30 de maio de 1937, a polícia de Chicago, nos Estados Unidos da América, ao reprimir uma greve, cometeu um dos maiores massacres contra a classe operária daquele país. 10 operários da indústria siderúrgica foram assassinados e pelo menos outros 100 ficaram feridos. A tradição de comemoração do dia 1 de maio começou em 1886, quando 5 operários norte-americanos foram condenados à morte pela força após protestos reivindicando uma jornada de 8 horas diárias. Ou melhor, tudo começou 2 anos antes, quando a Federação das Organizações Sindicais daquele país estabeleceu a jornada de 8 horas como objetivo dos trabalhadores. Com esse intuito, cerca de 100 mil operários entraram em greve em Chicago. Em 1 de maio de 1886, os industriais, ou seja, os patronatos, reagiram contratando mão de obra avulsa, em que a mesma era impedida de entrar nas fábricas pelos grevistas. No dia 3 de maio, a polícia foi chamada para colocar o fim aos tumultos, em que resultou em 6 trabalhadores mortos. No dia seguinte, a explosão de uma bomba matou 7 polícias e feriu centenas de pessoas. Apesar da falta de provas quanto à autoria do atentado, os líderes do movimento foram presos. 4 foram condenados à morte e enforcados. 1 suicidou-se na prisão e 3 pegaram prisão perpétua. A data de 1 de maio passou então a ser encarada como o Dia Internacional de Luto e de Luta dos Trabalhadores. 3 anos depois, em 1889, o Congresso Operário Internacional em Paris, na França, decidiu homenagear os trabalhadores de Chicago e instituiu o 1º de maio como Dia de Luta Internacional para a melhoria das condições de trabalho. A comemoração remonta aos movimentos trabalhistas que atuavam na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, no final do século XIX. No final dos anos 1800, logo após a Revolução Industrial, os trabalhadores trabalhavam 2 horas por dia, 6 ou 7 dias por semana. Além disso, os salários eram baixos e as condições de segurança e de salubridade eram inexistentes, o que causava acidentes e afetava a saúde dos trabalhadores. Até mesmo crianças, algumas com apenas 5 ou 6 anos, trabalhavam em minas, fábricas e indústrias nas mesmas condições
degradantes de trabalho que os adultos. As péssimas condições levaram os trabalhadores de Chicago a mobilizarem protestos em maio de 1886. Essas ações, que duraram do dia 1 de maio a 4 de maio, foram organizadas por movimentos de trabalhadores que reivindicavam, sobretudo, a jornada de trabalho de 8 horas diárias. Os protestos aconteceram na Praça High Market, em Chicago, quando uma bomba explodiu. A explosão foi responsável pela morte de polícias e manifestantes, o que levou os policiais a reagir abrindo fogo contra a manifestação. Os trabalhadores foram agressivamente reprimidos depois disso e os líderes do movimento trabalhista de Chicago foram presos. 4 deles foram condenados à morte. Eles ficaram conhecidos como os Mártires de Chicago. Em Moçambique, 1 de maio tem suas raízes na luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e por seus direitos. A data é marcada por manifestações, discursos e eventos que visam promover a valorização do trabalhador e relembrar as conquistas obtidas ao longo dos anos. Durante o período colonial, até 1975, os moçambicanos estavam proibidos de celebrar o Dia do Trabalhador, em virtude da natureza repressiva do regime colonial português. Hoje, os moçambicanos já têm o direito de participar e comemorar o Dia Internacional do Trabalhador. Não, nós não estabelecemos uma percentagem, digamos, geral, porque por setor de atividade são 9 setores de atividade, cada setor tem sua produtividade, tem seus desafios. Portanto, hoje eu vou dizer que o ideal será tanto. O que nós fazemos é apresentar o cabaz, que é aquilo seria o valor suficiente para uma família de 5 pessoas. Mas isto dá quase 40 e tal mil meticais, portanto não seremos realísticos em dizer as empresas que só no mínimo passa 50 mil. Mesmo as grandes empresas que nós temos no país, nenhuma delas paga 50 mil salário mínimo aos seus funcionários. Portanto, a base, na verdade, é o que eu disse, o método de negociação tem uma forma apropriada e a produtividade de cada setor. Essa foi a base que nós usamos. Vamos dar continuidade ao programa. Obrigado. Das Raul Sengo. Do 1º de maio sim, só. de 2026. Stella Pedro, qual é a mensagem que deixa para hoje, 1 de maio, se estamos a estar feliz ou não? Eu feliz estou, né? Porque, vamos lá, na minha empresa muita coisa melhorou, né? Depois de tanta reclamação, tanta insatisfação dos colaboradores, muita coisa mudou. Estamos satisfeitos. Sim. E em termos de salários mínimos que o governo tem aprovado, na sua opinião, um trabalhador moçambicano quanto ganharia? Na sua opinião, o governo mínimo? O salário mínimo, de acordo com o nosso modo de vida, nós estamos a as coisas estão caras, a vida está difícil. Eu acho que pelo menos, no mínimo, pelo menos 15 para cima. E do nosso lado esquerdo temos uma feira. Assistamos da melhor maneira possível. Temos a nossa contribuição. Para o seu dia e, sobretudo, a expor aqui que são as suas preocupações. Então, estamos felizes e também quero aproveitar o momento e pedir para que haja mais oportunidade de emprego. Há muita juventude.
se for a dele aqui, não somos só desfilar. Isso significa que há muitas pessoas que não estão conseguindo trabalhar. Então, eu queria pedir para que desse mais oportunidade a gente. Ok. Na sua opinião, qual seria um salário mínimo para o trabalhador moçambicano? Salário mínimo. Talvez estaremos a falar nos 50 mil. 50 mil para poder, né, ter o básico em casa. Talvez teremos a falar de 50 mil para cima. Qual é a mensagem que deixa para os patronatos que têm os seus trabalhadores como recursos importantes e que em algum momento têm falhado no pagamento? Bem, talvez falar muito mais sobre o sindicato. E o sindicato não se deixa corromper, e o sindicato faz o seu trabalho, porque o sindicato reclama, mas quando chega a hora de conversações, quando saem de lá, não saem com aquilo que é a proposta que eles dão. Então, o sindicato trabalha mais para que o patronato sinta-se pressionado para poder pagar o que é necessário. Pichisso, o sentimento quanto ao 1º de maio não é de satisfação, porque estamos a atravessar momentos turbulentos, momentos difíceis, e até os salários mínimos, conforme não são satisfatórios para quem tem a necessidade do trabalhador. Mas porque o dia 1 de maio é o dia de conquista, é o dia de luta, nós estamos aqui a marchar para buscar cada vez mais aquilo que são os nossos direitos e as nossas conquistas. Em termos de salário, estás feliz? Qual é o teu sentimento? Qual é o apelo que faz para os patronatos? Quanto ao salário, ainda não estamos felizes. Gostaríamos que o salário fosse um pouco mais daquilo. Mas apesar do nosso ramo ter conquistado a maior percentagem nestas negociações, mas ainda não estamos felizes. Na sua opinião, qual seria o salário mínimo para um trabalhador moçambicano? Seria 40 mil. 40 mil para satisfazer a necessidade da cesta básica. Ok, muito obrigado, minha senhora, por nos dar. João Cipriano Murumba. Temos que estar aqui para manifestar o nosso descontentamento, posso dizer assim. Descontentamento por Moçambique não é salário. O salário que está aprovado não chega para a cesta básica. Nem, não é suficiente. Mas estamos aqui para representar e poder melhor reivindicar. Porque sentado em casa, reivindicar em casa ninguém vai ouvir. Mas temos aqui, não é que nós estamos aqui com alegre ou estamos já saciados. Não. Estamos com fome, com a nossa fome estamos aqui. As empresas de segurança, se não estão a erro, são uma das empresas que sempre têm reclamado sobre o dia a dia do seu trabalhador. Qual é o apelo que deixa para os patronatos? Os patronatos que nós guarnecemos devem ser inteligentes e eles sabem que estamos com fome. Os patronatos que guarnecemos sabem que somos mal pagos. Mas o segurança é melhor. Ele por isso é chamado segurança. Assegura a casa, assegura o patronato. E o patronato tem que saber que está sendo assegurado com um homem esfomeado, um homem com fome. Então, esse homem que está com fome, está a guarnecer, está com moral. Não está com moral. Então, é como um cozinheiro. É um cozinheiro que está cozinhando para o patrão, tem que ser respeitado. É fácil pôr veneno. Então, eu, trabalhador como segurança, devem ver a minha parte. Estou a assegurar a ele a vida dele e a vida da família dele. Toda a casa dele e os bens. Então, essa miséria, o segurança é o último a receber. Fica 4 meses sem receber, não fica bom.
Assim foi mais uma edição do programa Retrato de Moçambique. Obrigado pela audiência.